Todo mundo já sabe que o Bolsonaro foi uma decepção. Todo mundo já sabe que o Bolsonaro traiu várias propostas. Agora, por que até hoje o estúpido excremento Nando Moura fica toda hora repetindo Bolsonaro? Ele fica imitando o Bolsonaro, sei o que, eita, ok, sei, eita, ok. Isso é um caso de uma psicose, uma doença grave. O que é isso? O Nando Moura é muito burro mesmo. Cara, toda hora ele fica imitando o Bolsonaro. Ei, sei o que, eita, ok, eita, eita, ok. Cara, chega disso, que coisa mais burra. Já faz 2 anos, 3 anos que o cara tá falando as mesmas coisas. O Bolsonaro perdeu a eleição, tá inelegível e o estrume Nando Moura, sem inteligência, fica clicando na mesma tecla, clicando na mesma tecla. Meu Deus do céu, por que não oferece uma solução? Uma solução, né? Não tem argumento, é só criticar, é só falar merda. Esquece o Bolsonaro perdeu, está inelegível, cara. E o maluco só fala em Bolsonaro. O Nando Moura, coitadinho, ele é tão burrinho, que ele acha que o Bolsonaro e o Lula são exatamente iguais. Não dá pra dizer que são exatamente iguais. Isso não é um argumento, isso é um relincho. Ele tá relinchando. Porque pode ter coisas parecidas, e realmente tem coisas parecidas. Mas você não pode dizer que uma pessoa é igual a outra. Porque isso é uma hipérbole, uma coisa exagerada, uma coisa caricatural. Isso não é um argumento, isso é um relincho. Típico de um idiota, de um palhaço, de um excremento. Falar que o Bolsonaro e Lula são iguais é uma coisa muito exagerada. Eles têm coisas em comum, os dois têm rabo preso. O Bolsonaro fez muitas coisas que beneficiaram o Lula porque ele queria surfar numa onda contra o Lula. Mas qual é que foi a principal diferença do Lula e do Bolsonaro? É que o Lula é muito pior. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele não ia estar apoiando a ditadura da Venezuela, não ia estar passando pano pro Hamas, não ia ter feito um empréstimo de US$ 1 bilhão para ajudar o governo de esquerda da Argentina. O Bolsonaro também fez muitas coisas erradas. Não privatizou o que ele disse que ia privatizar, não fez lei para liberdade de armas. O Bolsonaro até pode dar a desculpa de covarde que, mas se eu fizesse coisa boa, o STF não ia deixar. Pô, mas era para ter, pelo menos, ter tentado, né, o Bolsonaro? O Bolsonaro foi uma decepção, ele poderia ter sido muito melhor. Mesmo assim, o Bolsonaro não foi uma tragédia total. Tem coisas ruins e coisas boas. Agora, o que não pode é ficar feito um imbecil, feito um lixo. Lula e Bolsonaro são iguais, é tudo igual essa merda. Puta que pariu, gente burra. Não é possível, que coisa mais... Isso não é argumento de gente séria, tá? E outra, as pouquíssimas vezes que o Bolsonaro fez uma coisa boa, o Nando Moura também criticou. É o Hugo Chávez brasileiro. Porra, mas aí quando o Bolsonaro faz a coisa certa, o Nando Moura diz que é o Hugo Chávez brasileiro, o Hugo Chávez brasileiro. Mais uma vez a falsa equivalência. O Hugo Chávez é um cara fanático de extrema esquerda. Um militar de esquerda não tem nada a ver com um militar de direita, tá? Então, as poucas coisas boas que o Bolsonaro fez, o Nando Moura chamou de Hugo Chávez de direita. Aí o Bolsonaro foi um traidor, é igual ao Lula. É igual o Lula. Bolsonaro é um traidor igual o Lula. Só que traidor igual o Lula. Igual não, né, meu amigo? Eles têm diferenças. Existe uma diferença muito grande entre o Bolsonaro e o Lula. Mesmo tendo algumas coisas em comum. Bolsonaro fez algumas coisas ruins? Fez coisa ruim. Algumas coisas boas? Algumas coisas boas. Agora, o Bolsonaro ele reduziu um pouco o tamanho do Estado. Reduziu um pouco. Poderia ter feito melhor. E aquelas coisas que o Nando Moura fala que todo mundo já sabe, tá cansado. Que, mas ele fez de garantias. Mas a delação premiada. Foi errado, sim. Mas agora, quem é que tá roubando o dinheiro? O Bolsonaro foi omisso. Agora, quem é que tá roubando? Quem é que tá dando dinheiro pra ditadura é o Lula, não é o Bolsonaro. Então, cuidado com a falsa equivalência débil mental. A falsa equivalência feita por um débil mental. Criticando o Javier Milei. Por quê? O cara nem conhece.
Eu conheço o Javier Milei pelo menos há 1 ano e meio. O Nando Moura não conhecia. Esse burro gado Nando Moura conheceu o Javier Milei há o quê? 2, 3 meses. Nem sabia quem era, não estudou, não entende da política do outro país e fica aí falando merda, um excremento burro. O mesmo Nando Moura, analfabeto funcional, que criticava as criptomoedas, agora está criticando o político da Argentina que ele nem conhece. Nem conhece e está criticando. É típico de um falastrão, de um debilóide. As criptomoedas são boas e o Javier Milei na Argentina ele vai melhorar muita coisa, até mesmo porque, mas o discurso dele é impraticável. Mas ele nunca fez questão de conseguir praticar tudo do que ele diz. Nenhum presidente vai aplicar tudo do que ele diz. Tem que entender o discurso ideológico e o discurso político. Dizer que imposto é roubo é verdade, mas não significa que amanhã vai acabar os impostos. Dizer que imposto é roubo é verdade, mas isso não significa que amanhã os impostos vão simplesmente acabar de uma hora para outra. O Javier Milei sabe que o discurso dele, mesmo sendo verdadeiro, é muito radical. Ele sabe disso. Ele nunca disse que vai acabar com o Estado de um dia para o outro. O que ele diz é que vai reduzir o tamanho do Estado, acabar com o Banco Central e fazer uma dolarização. E isso é verdade. Agora, aplicar isso na política tem que fazer aos poucos. Agora, não importa se a gente vai conseguir aplicar a verdade ou não, a verdade continua sendo verdade, tá? A gente não tem que falar a verdade para agradar os outros ou pensando como vai implementar apenas. Tem que falar a verdade por ser verdade. E aí também tem que saber aplicar. Não adianta só falar e ficar por isso mesmo. Tem que saber aplicar. Tem que falar e aplicar. Então, se o Nando Moura tá tão brabinho quanto o Javier Milei, eu acho que é uma doença mental da parte dele. Porque se fala um pouca coisa, é a nova esquerda, está aliado com o PT. Se fala o que tem que falar, ele reclama. Se fala menos, ele reclama. Se fala mais, o cara reclama. Reclama de tudo. É um idiota, é um bobalhão. Nando Moura é um câncer na política aqui no Brasil. É um cara que só sabe criticar, não sabe construir, não sabe pegar os pontos bons que tem em comum, só sabe criticar e ficar imitando e fazendo caricatura. É um imbecil. Eu acho que qualquer cão idiota aí brincando com a garrafa PET tem mais inteligência que o Nando Moura. Ele só sabe criticar, não sabe pegar os pontos positivos. É um completo débil mental, tá? E o Javier Milei, ele pode sim fazer uma dolarização na Argentina, como fizeram lá em 91, 92 e no Brasil em 94. Foi a URV. Não precisa ser uma dolarização com dólar em papel apenas. Pode ser uma dolarização, como que é, indexada, uma coisa que está conectada. E a população como um todo vai usar dólar de papel, como já usam na Venezuela, na Argentina e até no Brasil. E esses dólares, eles vêm economia, coisa que o verme Nando Moura não sabe, coitadinho. Mas os dólares, como que a gente diz que na Argentina está barato o câmbio para dólares? Por que tem esse mecanismo para puxar o fluxo de dólares? Porque na vantagem competitiva vale mais a pena levar dólares para a Argentina do que aqui no Brasil, por exemplo. Por quê? No Brasil, as pessoas não estão fugindo tanto da moeda pila, dos irreais brasileiros. Então não tem uma demanda tão grande por dólar. Já na Argentina tem uma demanda maior por dólar, e se flexibilizar o câmbio, flexibilizar a posse de dólar, ter contas em dólares, se for flexibilizando o dólar na Argentina, liberalizando o dólar, muitos dólares internacionais vão para a Argentina porque na Argentina está mais barato. Por que na Argentina está mais barato? Porque os argentinos estão demandando dólar, ô Nando Moura, burro, gado. Nando Moura, gado, vai mugir a puta que te pariu. Tá? Então, os dólares internacionais vão para a Argentina
porque lá eles estão necessitando dólares. Só que para isso tem que ter um governo confiável, que o Javier Milei promete fazer. Vamos ver se ele vai conseguir. Se ele tiver um governo confiável que atraia dólares, ele pode sim fazer a dolarização, porque vai ter uma vantagem internacional, porque a Argentina vai estar necessitando dólares. 40 e tantos milhões de pessoas na Argentina já é um mercado grande para isso. Então é sim possível. E só do Javier Milei ganhar e não aumentar o tamanho do Estado já é bom do mesmo jeito. Tá? Se ele ganhar e não aumentar o tamanho do Estado, já é bom do mesmo jeito. Agora, vai explicar isso de gado adestrado do Nando Moura burro. Não tem o que fazer. É gente burra mesmo, gente burra. Só critica e não tem solução. E a solução é eleger o político menos pior e pegar a parte que dá para salvar. E a gente descarta o político e vota em outro político. Descarta o político e vota outro político, no menos pior. Mas vai explicar isso para um animal castrado, gado louco desse, que um gado só sabe vomitar merda. Tomar no cu, Nando Moura burro.